Rafael Martins tinha 34 anos e era visto por todos como um dos jovens empresários mais promissores do país. Cofundador de uma das maiores redes de fast food com aplicativo próprio de entrega, ele costumava ocupar seu tempo em reuniões, viagens de negócios e encontros com investidores. Mas apesar de todo o sucesso, havia algo que o incomodava profundamente: as reclamações constantes vindas de seus entregadores. Se você gosta de histórias que emocionam, curta e siga o nosso canal. O Contando História é especialmente para você que ama histórias da vida. Relatórios mostravam que as entregas estavam demorando mais que o previsto. A maioria culpava o trânsito caótico da cidade. Mas Rafael, sempre atento, começou a perceber um padrão diferente. Os atrasos não vinham apenas do tráfego, mas do tempo perdido em frente a portarias, interfones e portas de apartamentos, onde clientes demoravam longos minutos para atender. Ele lia mensagens internas enviadas pelos entregadores. Cliente deixou esperando 20 minutos na portaria. Desci 5 vezes e não apareceu. Gente mal educada gritando como se a gente fosse lixo. Essas frases ecoavam na mente de Rafael. Para muitos patrões, seriam apenas detalhes de operação, mas para ele eram sinais de algo mais profundo: falta de respeito. Certa noite, sentado na sala de casa, Rafael comentou com Fernanda, sua esposa: "Sabe o que mais me dói, Fê? É saber que por trás de cada relatório desses tem um rosto. Um pai de família, uma mãe solo, um jovem tentando pagar a faculdade. E todos eles precisam lidar com gente que acha que pedir comida dá o direito de humilhar quem entrega." Fernanda, sempre sensível, segurou a mão dele. "Então faz algo, Rafa. Não só como patrão, mas como homem. Vê com os próprios olhos. Vive na pele o que eles passam." Naquela noite, Rafael não dormiu direito. A ideia martelava em sua cabeça. Ele não queria apenas ler números em planilhas ou ouvir relatos de gerentes. Queria sentir na pele o que seus funcionários enfrentavam todos os dias. Na manhã seguinte, decidiu: sairia para fazer entregas como um entregador comum, sem crachá de executivo, sem motorista particular, sem o peso do título de dono. Apenas uma mochila térmica nas costas, uma camiseta simples e a coragem de se misturar à multidão invisível que sustentava sua própria empresa. Lucas, seu gerente de operações, estranhou quando ouviu a decisão. "Você, de moto na rua? Tá brincando, Rafa? Isso é arriscado demais." Rafael sorriu. "Arriscado é eu continuar comandando uma empresa sem conhecer a realidade de quem veste essa mochila todos os dias." E assim, com uma moto alugada e o aplicativo ativado em seu próprio celular, Rafael partiu para sua primeira rota. O capacete abafava sua respiração, a mochila pesava nas costas e cada notificação no celular era como um chamado para descobrir a verdade. Ele não sabia ainda, mas naquele dia viveria uma das experiências mais humilhantes e reveladoras de sua vida. O aplicativo apitou. Era o primeiro pedido de Rafael. Ele respirou fundo, ajeitou o capacete e partiu pelas ruas ainda molhadas pela garoa da manhã. A mochila térmica balançava nas costas, pesada não apenas pela comida, mas pela responsabilidade de representar naquele instante todos os trabalhadores que faziam daquele serviço seu sustento. A primeira entrega foi simples. Uma senhora idosa abriu o portão de uma casa modesta e sorriu quando o viu. "Bom dia, meu filho. Você veio rápido." "Deus te abençoe, viu?" Rafael agradeceu, sentindo-se acolhido por aquele gesto pequeno. Saiu dali com o coração aquecido, pensando em como um simples sorriso podia transformar um trabalho cansativo em algo suportável. Mas a segunda entrega já mostrou outra face da realidade. Ele chegou a um prédio de classe média, tocou no interfone, avisou que estava com a comida.
Do outro lado, a voz de um adolescente respondeu com tédio: "Deixa aí embaixo com a portaria." "Senhor, eu preciso que alguém assine. É protocolo." Um silêncio impaciente. Depois, um suspiro alto. "Tá bom, já vou." Rafael esperou em pé na calçada por mais de 10 minutos. Quando finalmente o garoto desceu, veio de chinelos, celular na mão, sem olhar para ele. Pegou a sacola e voltou sem dizer sequer um obrigado. Rafael respirou fundo. Não era a demora que doía, mas o descaso, a invisibilidade, a sensação de ser tratado como uma máquina sem rosto. A terceira entrega trouxe novamente o contraste. Uma jovem mãe abriu a porta com o bebê no colo. Estava exausta, mas sorriu. "Obrigada, moço. Eu não teria tempo nem de cozinhar hoje." Ela apressou-se em dar-lhe uma nota dobrada na mão. "Fica com o troco, você merece." Rafael agradeceu, emocionado. Aquela nota não faria diferença para ele, empresário de sucesso, mas o gesto lhe mostrou que havia pessoas que enxergavam humanidade em quem entregava. A cada pedido, Rafael aprendia algo novo. Alguns clientes eram gentis, outros indiferentes, e outros faziam questão de mostrar arrogância. Ele percebeu como a rotina do entregador era feita de altos e baixos emocionais. Um sorriso podia salvar o dia, mas um olhar de desprezo podia arruinar a semana. No fim da manhã, já cansado de subir escadas, enfrentar portarias e lidar com respostas ríspidas, Rafael parou a moto em uma sombra e bebeu água. Pensou nos relatórios que costumava ler em seu escritório confortável. Nenhuma planilha conseguiria traduzir o peso emocional de ser tratado como invisível, mas ele ainda não tinha visto o pior. O aplicativo logo apitou com uma entrega em um condomínio de luxo na zona nobre da cidade, e seria lá que Rafael enfrentaria a humilhação que marcaria aquele dia para sempre. Rafael seguiu o GPS até um dos condomínios mais luxuosos da cidade. Torres altas, portaria blindada, carros importados estacionados em vagas cobertas. A fachada reluzia status, mas o que viria dali seria o oposto de nobreza. Encostou a moto, tirou a mochila e se dirigiu à portaria. Lá encontrou Dona Helena, uma senhora de quase 60 anos, porteira do prédio havia décadas. Educada, mas com os olhos cansados de quem já tinha visto muita cena parecida. "Boa tarde, moço. Número do pedido?" Rafael mostrou a tela do celular. Ela suspirou. "É do apartamento do seu Marcos. Ele sempre demora a descer." Rafael apenas sorriu, tentando manter a paciência. Tocou o interfone. "Entrega para o senhor Marcos." Do outro lado, uma voz fria respondeu. "Tá, já vou." Passaram-se 5 minutos, depois 10. Rafael começou a sentir o peso da mochila nas mãos. Olhava para os lados, enquanto outros moradores entravam e saíam de carros importados, desviando os olhos dele como se fosse parte da calçada. 15 minutos depois, o interfone tocou de novo. "Ainda aí?" A voz debochada de Marcos soou. "Sim, senhor. A entrega está aqui embaixo." "Então espera, ué. Ou tá com pressa para ganhar gorjeta?" Rafael respirou fundo. Podia sentir o olhar de Dona Helena sobre ele, constrangida. "Senhor, a comida pode esfriar. Se puder descer agora..." Uma risada seca atravessou a linha. "Você trabalha para mim, rapaz. Não é você quem dá ordens aqui." 20 minutos depois, finalmente o elevador abriu. Marcos surgiu. 40 anos, terno alinhado, relógio caríssimo no pulso. Caminhava devagar, com um sorriso sarcástico no rosto. Aproximou-se de Rafael e olhou de cima a baixo. "Então é você que estava me apressando?" Pegou a sacola sem agradecer, abriu a tampa e, antes mesmo de dar as costas, soltou a frase que atravessou Rafael como faca. Se fosse bom, não estava aí entregando comida para os outros. Trabalho de quem não deu certo na vida.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael engoliu seco. Por dentro, sentiu o sangue ferver, mas por fora, manteve-se firme. Entregou a sacola, olhou nos olhos de Marcos por um instante e apenas disse: "Boa refeição, senhor." Marcos riu e saiu sem olhar para trás. Dona Helena, constrangida, murmurou baixinho: "Sinto muito, moço. Esse aí trata todos assim, mas um dia ainda aprende." Rafael assentiu, tentando controlar a mistura de raiva e tristeza que queimava em seu peito. Naquele instante, entendeu em carne viva o que seus funcionários enfrentavam diariamente: a dor de ser invisível, a ferida de ser humilhado por quem acredita que dinheiro define valor humano. Mas ele também sabia que aquela cena não terminaria ali. O destino ainda guardava uma reviravolta para Marcos e seria inesquecível. Rafael seguiu o GPS até a zona nobre de Alphaville, em São Paulo, um dos bairros mais famosos do país quando se fala em luxo e exclusividade. Ao atravessar os portões de acesso, o cenário parecia outro mundo. Ruas arborizadas, torres modernas, carros importados brilhando sob o sol da tarde. A portaria do condomínio era blindada, vigiada por câmeras e seguranças atentos. Encostou a moto em uma vaga lateral, ajeitou a mochila nas mãos e se dirigiu até a guarita. Lá estava Dona Helena, a porteira de voz mansa e olhar cansado. Mulher de quase 60 anos, já havia visto de tudo naquela portaria. Festas luxuosas, discussões e também a forma como alguns moradores tratavam entregadores. "Boa tarde, moço. Número do pedido?" perguntou ela, sem levantar muitos olhos da prancheta. Rafael mostrou a tela do celular. Helena suspirou fundo. "Ah, é do apartamento do seu Marcos. Ele sempre demora a descer." Rafael sorriu educado e esperou. Tocou o interfone. "Entrega para o senhor Marcos." Do outro lado, uma voz fria respondeu: "Tá, já vou." Passaram-se 5 minutos, depois 10. O sol queimava e a mochila pesava. Moradores entravam e saíam em carros de luxo, desviando o olhar como se Rafael fosse parte da paisagem. Dona Helena olhava para ele de vez em quando, com aquele ar de quem já conhecia a cena de cor. 15 minutos depois, o interfone tocou novamente. "Ainda aí?" perguntou a voz debochada de Marcos. "Sim, senhor. A entrega está aqui embaixo." "Então espera, ué." "Ou tá com pressa para ganhar gorjeta?" Rafael respirou fundo. "Senhor, a comida pode esfriar. Se puder descer agora." Do outro lado, ouviu apenas uma risada curta. "Você trabalha para mim, rapaz. Não é você quem dá ordens aqui." Quase 20 minutos depois, o elevador finalmente abriu. Marcos, 40 anos, terno alinhado, relógio de grife no pulso, caminhou em passos lentos, carregando um sorriso de superioridade. Aproximou-se de Rafael e o olhou de cima a baixo, como quem avalia um objeto. Pegou a sacola sem pressa e, antes de dar as costas, lançou a frase que cortou como faca: "Se fosse bom, não estava aí, entregando comida. Trabalho de quem não deu certo na vida." O silêncio que se seguiu foi cruel. Rafael engoliu seco. Por dentro, uma mistura de indignação e dor queimava. Mas por fora, manteve-se firme. "Boa refeição, senhor." Respondeu com calma. Marcos riu e entrou de volta no elevador indiferente. Dona Helena balançou a cabeça envergonhada. "Sinto muito, moço. Esse aí trata todo entregador desse jeito. Um dia a vida ainda vai ensinar." Rafael agradeceu com um leve aceno e voltou para a moto. Enquanto o motor roncava sob ele, a humilhação ainda ecoava. Naquele instante, entendeu em carne viva a dor de seus funcionários. Ser invisível, ser tratado como menos, ser ferido pelo orgulho de quem acredita que dinheiro dá direito de humilhar. Mas Rafael também sabia de uma coisa: aquela cena ainda não tinha acabado.
O destino preparava um reencontro e seria inesquecível. Rafael deixou o condomínio de Alphaville com o coração pesado. O motor da moto rugia pelas avenidas largas, mas o barulho parecia distante diante do turbilhão em sua mente. A frase de Marcos martelava sem parar. Se fosse bom, não estava aí entregando comida, trabalho de quem não deu certo na vida. Ele respirava fundo, tentando controlar a raiva. Não era apenas a humilhação pessoal que doía. Era pensar em quantos de seus entregadores ouviam palavras como aquela todos os dias. Quantos seguravam o choro, quantos engoliam o orgulho, quantos voltavam para casa calados, como se não fossem dignos do próprio suor. Naquele momento, Rafael entendeu de forma visceral que o problema não estava apenas em logística ou tempo de entrega. Era algo muito maior. Era sobre dignidade, sobre respeito, sobre a forma como a sociedade via aqueles que sustentavam a engrenagem invisível do conforto urbano. Ele encostou a moto em uma praça e tirou o capacete. Olhou ao redor. Trabalhadores apressados, jovens em bicicletas de entrega, mães com crianças pelas mãos, todos vivendo suas batalhas invisíveis. Pensou em Fernanda, sua esposa, e nas palavras que ela lhe dissera: vê com os próprios olhos. Agora, ele não apenas via, ele sentia. Pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Lucas, o gerente de operações. Preciso de uma reunião urgente com a diretoria amanhã. Tenho coisas para contar. Lucas respondeu quase de imediato. Está tudo bem, Rafa? Ele digitou, parou e decidiu apenas: amanhã você vai entender. Guardou o celular e respirou fundo. Não haveria desabafo nas redes sociais, nem brigas em portarias. Não era o estilo dele. A resposta viria de outra forma. No silêncio, na estratégia, no poder que tinha como dono. Quando chegou em casa, Fernanda percebeu em seus olhos que algo havia acontecido. Foi difícil? Ela perguntou preocupada. Rafael assentiu com a voz embargada. Eu vi com meus próprios olhos, Fê. Eles passam por coisas que nenhum relatório consegue mostrar. Hoje eu fui humilhado como um deles. Mas também tomei uma decisão. Ninguém vai passar por isso impunemente. Ela o abraçou, apertado, como quem protege e apoia ao mesmo tempo. Então transforma essa dor em algo maior. Mostra quem você é, Rafael. Naquela noite, ele não pregou os olhos. Planejou em silêncio como aquela experiência não ficaria apenas marcada em sua memória. Seria usada para mudar a empresa, para inspirar seus funcionários. E de um jeito inesperado, para ensinar uma lição ao homem que o havia humilhado sem imaginar quem estava diante dele. Às vezes, o silêncio é mais forte do que qualquer resposta imediata. Porque o silêncio de hoje pode se tornar a lição inesquecível de amanhã. Enquanto Rafael passava a noite em claro, refletindo sobre cada detalhe vivido no condomínio de Alphaville, em outra parte da cidade, Marcos seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Para ele, humilhar um entregador não tinha peso algum. Era apenas parte de sua arrogância cotidiana. O homem que medira o valor das pessoas pelo saldo bancário não tinha ideia de que havia pisado em um território perigoso, o do próprio dono da empresa. Dias depois, Marcos recebeu um convite especial. Ele vinha buscando expandir seus investimentos e havia sido indicado por conhecidos para participar de uma apresentação sobre novas estratégias de crescimento da rede de fast food que estava se consolidando como uma das maiores do país. A ideia de ser associado de uma marca tão promissora lhe soava tentadora. Ao abrir o e-mail, leu o nome de quem lideraria a reunião: Rafael Martins, cofundador e diretor executivo. Esse nome me soa familiar, murmurou, mas logo deu de ombros. Para ele, mais um dono de empresa entre tantos. Jamais conectaria aquele nome ao entregador que havia tratado com desprezo na portaria de seu condomínio.
No dia marcado, Marcos chegou cedo ao Centro Empresarial de São Paulo. O prédio espelhado refletia sua própria vaidade. Subiu até o andar da diretoria, onde uma sala elegante o aguardava. Mesa comprida, cadeiras de couro, telão para apresentações. Investidores e convidados conversavam animados, trocando cartões de visita. Marcos se acomodou, cruzando as pernas com o mesmo ar de superioridade de sempre. Olhava para os lados como quem avaliava concorrentes. Tinha certeza de que sairia dali ainda mais rico. Foi então que a porta se abriu. E quem entrou, de terno bem cortado e olhar firme, foi Rafael. No instante em que Marcos o viu, sentiu um arrepio subir pela espinha. O rosto era inconfundível. A barba, os olhos, o porte. Não pode ser, sussurrou para si mesmo. Rafael caminhou até a frente da sala, cumprimentando os presentes com um sorriso discreto. Ligou o projetor, ajeitou o microfone e, antes de começar a apresentação, deixou o olhar pousar diretamente sobre Marcos. Não disse nada, apenas sustentou o silêncio por alguns segundos, e aquele silêncio pesou mais do que qualquer palavra. Marcos desviou o olhar, desconfortável. O mesmo homem que ele havia humilhado como entregador, agora estava diante dele como dono, líder e anfitrião daquela reunião. E pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu o peso da vergonha que nunca imaginara carregar. O destino, às vezes, escolhe os caminhos mais improváveis para ensinar lições que o orgulho insiste em ignorar. A sala de reuniões silenciou quando as luzes baixaram. No telão apareceu o slide, Operação Dignidade, como acelerar entregas sem atropelar pessoas. Rafael não começou com números, começou com rostos. Antes de falarmos de crescimento, vamos falar de gente. O primeiro vídeo mostrava trechos do dia a dia de entregadores. Chuva, sol, buzinas, rampas, prédios sem elevador, portarias lotadas, vozes reais, sem roteiro. Fico 15 minutos esperando o cliente atender. Desço 3 vezes e nada. Às vezes é só um obrigado que faz diferença. Aquelas frases pairaram no ar como espelhos. Rafael avançou os slides. Gráficos, mapas de calor, gargalos nas portarias, dados frios que naquela manhã queimavam. Identificamos que 27% da demora não é trânsito. É espera desnecessária em condomínios, interfones que ninguém atende e... Ele olhou calmamente para a fileira onde Marcos estava. Nojo social. Um murmúrio correu pela mesa. Marcos retesou o maxilar. A nossa marca não vende só comida. Ela entrega a única coisa que ninguém tem para vender: tempo. E quem carrega esse tempo são pessoas com nome, história, família. Rafael respirou, medindo as palavras. Semana passada eu fui para a rua, mochila nas costas, aplicativo ligado. Ninguém sabia quem eu era. Eu queria ver e sentir o que os nossos veem e sentem todos os dias. No telão surgiu uma foto tirada de baixo, refletida no visor do capacete. Portaria de Alphaville, sol a pino, relógio marcando 23 minutos. Depois, uma foto da guarita, com Dona Helena em plano de fundo, olhando com compaixão. Esperei, escutei e aprendi. Rafael caminhou alguns passos, sem teatralidade, mas com firmeza. Aprendi que o salário paga as contas, mas quem sustenta o retorno são 2 moedas invisíveis: respeito e reconhecimento. Quando elas faltam, o custo explode, em tempo, em rotatividade, em humanidade. Marcos percebeu que não conseguiria se esconder atrás do encosto de couro. A vergonha tem um som próprio, e ele o ouvia alto. Quero relatar um episódio específico. Rafael pousou o controle do slide sobre a mesa. Cheguei a uma portaria, anunciei. Esperei 23 minutos. Quando o morador desceu, abriu a sacola e disse: se fosse bom, não estava aí, entregando comida. Trabalho de quem não deu certo.
A sala ficou de pedra. Alguns desviaram o olhar, outros baixaram a cabeça. Rafael não elevou a voz, não precisava. Eu não respondi, eu só entreguei, mas levei a frase comigo. Levei por mim e por todos os que carregam a nossa marca no baú das costas. Pausa. O silêncio ficou denso o suficiente para sustentar a virada. Meu nome é Rafael Martins, ele disse finalmente, projetando o crachá de fundador na tela. Sou cofundador e CEO desta rede. A revelação não veio como troféu, veio como espelho. O ar mudou. Marcos tossiu como se algo lhe tivesse atravessado a garganta. Rafael apontou para o slide seguinte. Plano em 6 frentes. Protocolo Portaria 5. Parceria com condomínios, começando por Alphaville, para tempo máximo de 5 minutos, pós-aviso do entregador. Campanha Entrega Tem Nome. Comunicação nacional mostrando histórias reais de entregadores. Cada pedido vem com o primeiro nome de quem entregou. Botão Desço Já no app do cliente. Gamificação. Quem desce rápido ganha pontos. Quem atrasa vê o impacto real no tempo de fila. Sinalização de respeito. Selo para condomínios que aderirem. Mural, mídia local. Fundo Dignidade. Verba da empresa Plais. Parceiros para assistência a entregadores. EPI, manutenção de moto, bike, apoio jurídico em casos de assédio. Treinamento lado de cá. Líderes e investidores fazem um turno real de entrega a cada semestre. Crescimento não é só vender mais. É caber mais humanidade na mesma rota, concluiu. Marcos tentou se recompor. Levantou a mão forçando um sorriso. Rafael, excelente visão sobre esse caso. Acontece, né? Coisas do dia a dia. Não dá pra... Dá sim. Rafael o cortou com gentileza. Dá pra gente escolher que tipo de dia a dia quer normalizar. A mesa inteira se virou para Marcos. Ele percebeu que estava nu de títulos. Eu... Ajeitou o relógio, buscou palavras que nunca teve de verdade. Eu posso ter sido ríspido. Não era minha intenção. Intenção não entrega comida quente. Atitude, sim. Rafael manteve o tom brando. E já que falamos de atitude, o condomínio do senhor será nosso projeto piloto do protocolo Portaria 5. Rafael olhou para a dona Helena no slide. Uma foto dela sorrindo, tirada depois da reunião com a equipe. A equipe já esteve com a administração. A primeira regra é simples. Quem pede, desce. Quem atrasa, repara. E quem humilha, aprende. Alguns investidores aplaudiram, espontâneos. Outros assentiram, impressionados com o lastro ético da estratégia. Marcos, sentado, sorveu a própria soberba como remédio amargo. Rafael fechou a apresentação com uma pergunta que atravessou a sala. Você quer investir em receita ou no tipo de mundo que sua grana ajuda a construir? Quando as luzes acenderam, Marcos levantou-se devagar e caminhou até Rafael. Pela primeira vez, seus olhos procuraram o chão antes de procurar um rosto. Eu devo desculpas. A voz veio sem verniz. A você, aos seus entregadores, a dona Helena, eu não enxergava. Rafael estendeu a mão. Quem enxerga tarde ainda enxerga a tempo. Se agir agora. Quero começar pelo meu condomínio. Eu mesmo apresento o protocolo. E posso fazer um turno de entrega com você. Rafael sorriu. Não de vitória, mas de alívio. Leva capacete e coração. Porque algumas respostas não gritam, revelam. E quando a verdade tira o capacete, o respeito encontra um lugar para ficar. Na semana seguinte, o que havia começado como uma experiência pessoal de Rafael ganhou força de movimento. A diretoria aprovou de imediato o protocolo Portaria 5 e a notícia espalhou-se rapidamente pelos corredores administrativos e pelos grupos de entregadores. Você viu isso? Perguntava um no WhatsApp. Agora, se o cliente não descer em 5 minutos, o prédio vai ser notificado. Finalmente alguém olhou para a gente.
Dona Helena, a porteira de Alphaville que testemunhara a humilhação, foi uma das primeiras a receber a nova cartilha. Ao segurar o documento nas mãos, não conteve as lágrimas. Até que enfim, murmurou. Até que enfim alguém entendeu. Mas Rafael não parou por aí. A campanha Entrega Tem Nome foi lançada em rede nacional. Comerciais de TV, anúncios digitais e até cartazes em pontos de ônibus exibiam fotos reais de entregadores. Esta entrega foi feita por Carlos, pai da Sofia. Quem trouxe seu pedido hoje foi Ana, estudante de pedagogia. De repente, rostos invisíveis ganhavam nome, história e dignidade diante de milhões. Investidores que antes viam apenas números começaram a enxergar valores. Alguns chegaram a elogiar publicamente a iniciativa, aumentando a credibilidade da marca. Mas o maior impacto estava nas ruas. Cada sorriso recebido, cada obrigado dito, cada portaria que descia mais rápido se tornava prova viva de que a mudança funcionava. Enquanto isso, Marcos carregava o peso do compromisso que fizera. Ele, o mesmo homem que dissera que entregador não deu certo na vida, agora vestia uma jaqueta simples e ajustava um capacete emprestado. Rafael lhe entregou uma mochila térmica, a mesma que ele usara no dia da humilhação. Pronto para o turno? Marcos engoliu em seco. Acho que sim. A primeira entrega parecia fácil no papel, mas bastou enfrentar o trânsito pesado, o calor sob o capacete e o peso da mochila para que Marcos começasse a suar frio. No segundo pedido, parou em frente a um prédio e tocou o interfone. A resposta foi seca. Deixa aí embaixo. Ele insistiu. Senhor, preciso que alguém assine. Silêncio. Mais 5 minutos de espera. O desconforto se transformava em nervosismo. Era exatamente o espelho da cena que provocara em Rafael dias antes. Ao longo do turno, Marcos recebeu respostas ríspidas, esperas intermináveis e olhares indiferentes. Sentiu a solidão dos sem nome, sentiu o peso de ser invisível, mas também recebeu um sorriso de uma criança ao abrir a porta e um Deus te abençoe de uma senhora que lembrava sua mãe. E pela primeira vez em muito tempo, chorou por trás da viseira do capacete. No fim do dia, exausto, devolveu a mochila a Rafael. Eu nunca vou olhar para eles do mesmo jeito. Rafael assentiu. Essa era a entrega mais importante que você tinha que fazer, Marcos. E não foi comida, foi respeito. Meses se passaram desde aquele dia em Alphaville. O episódio que havia começado com silêncio e humilhação transformou-se em uma onda de mudanças que ninguém mais podia ignorar. O protocolo Portaria 5 virou referência nacional. Condomínios de luxo que antes tratavam entregadores como incômodos passaram a organizar campanhas internas de conscientização. Cartazes nos halls diziam: respeito começa no portão. O atraso agora era exceção, não regra. A campanha Entrega Tem Nome espalhou-se como fogo. Histórias reais rodavam a internet. Um entregador que usava o dinheiro para pagar o tratamento do filho. Uma mãe que pedalava noites inteiras para garantir comida em casa. Um jovem que sonhava em abrir sua própria empresa. Rostos que antes eram invisíveis, agora eram vistos, lembrados, reconhecidos. Rafael tornou-se símbolo de um novo tipo de liderança. O empresário que não tinha medo de colocar a mochila nas costas para entender o que se passava do outro lado. Em entrevistas, falava pouco sobre números e muito sobre dignidade. Não é sobre lucro, é sobre legado. O lucro vem, mas o respeito precisa vir junto. E Marcos, aquele homem que um dia rira de um entregador no portão de Alphaville, tornou-se inesperadamente um aliado. Participou de palestras, deu depoimentos públicos sobre sua experiência e confessou sem vergonha: eu o humilhei porque não enxergava. Hoje, não consigo mais não enxergar. E essa cegueira custou caro, mas me devolveu a visão do que importa.
Na portaria do mesmo condomínio, Dona Helena agora sorria ao ver entregadores sendo recebidos em menos tempo, tratados com mais cordialidade. Às vezes, ao lembrar daquele dia, murmurava para si mesma: a vida ensina, e às vezes ensina do jeito mais bonito. Rafael, sentado no escritório com Fernanda, olhava pela janela da cidade. Sabia que ainda havia muito a mudar, mas também sabia que cada passo contava. Valeu a pena? Ela perguntou. Ele sorriu, cansado, mas pleno. Valeu. Porque cada pedido entregue agora carrega um pouco mais do que comida. Carrega respeito, carrega nome, carrega dignidade. E assim, o silêncio que um dia havia pesado como ferida se transformou em voz. Não uma voz que gritava, mas uma voz que ecoava em cada campainha, em cada portaria, em cada cliente que agora entendia. Não existe trabalho pequeno, existe olhar pequeno. O legado de Rafael não estava apenas nos relatórios da empresa. Estava gravado na pele dos que carregavam mochilas, no coração dos que recebiam entregas e na consciência de quem aprendeu, tarde, mas a tempo, que a verdadeira grandeza não está em humilhar, mas em reconhecer. Porque uma humilhação pode durar minutos, mas a lição que nasce dela pode durar gerações. Era fim de tarde, quando Rafael, ainda disfarçado de entregador, parou em uma praça próxima a um shopping. Era ponto de encontro informal de dezenas de entregadores que aguardavam novos pedidos. Alguns descansavam sentados no meio-fio, outros revisavam suas motos, outros apenas olhavam para o celular na expectativa do próximo chamado. Rafael se aproximou, puxou conversa como se fosse apenas mais um entre eles. Ninguém desconfiava de quem realmente era. Dia puxado hoje, hein? Disse um rapaz de uns 20 e poucos anos, com a mochila já gasta nas costas. Nem me fala, respondeu Rafael, entrando no clima. Logo, o círculo se abriu. Cada um começou a compartilhar sua história, como se precisassem despejar aquelas palavras em alguém que realmente escutasse. Carlos, 45 anos, explicou que trabalhava como motoboy desde os 18. Já carreguei de tudo, agora é comida. Faço 12 horas por dia porque preciso pagar a escola da minha filha. É cansativo, mas ela vai ser a primeira da família a entrar na faculdade. Isso me dá força. Ana, 28 anos, contou com os olhos marejados. Entrego porque é o que tenho. Trabalho de dia como faxineira e à noite pedalo para conseguir pagar o aluguel. Minha filha pequena quase não me vê acordada, mas sempre que volto, mesmo dormindo, beijo a testa dela e prometo que vai melhorar. Seu Orlando, 63 anos, completava a renda com entregas, mesmo depois de aposentado. A aposentadoria não paga nem o mercado. Então subo na bicicleta. O corpo reclama, mas a mente agradece, porque pelo menos não passo necessidade. Só queria que as pessoas entendessem que por trás dessa mochila tem história, suor, vida. Rafael ouviu cada palavra como quem grava na alma. Reconheceu nos olhos deles o mesmo brilho que via em seus relatórios frios de operação, mas que nunca tinha sentido com tamanha intensidade. Ali não havia gráficos ou estatísticas, havia gente. Quando se despediu, deixou escapar uma frase curta, quase como um desabafo. Vocês não têm ideia de quanto são importantes. Eles sorriram, achando apenas que era companheirismo de mais um colega de rota. Mas por dentro, Rafael sabia que carregava dali algo que mudaria sua maneira de liderar. Naquela noite, anotou em seu caderno de ideias: entregadores não são apenas parte da operação, eles são a operação, o coração que bombeia cada pedido até a mesa do cliente. Enquanto Rafael descobria nas ruas as histórias de vidas invisíveis, Marcos seguia sua rotina como se fosse dono do mundo.
Morador de Alphaville, tinha a agenda cheia de compromissos sociais e reuniões de negócios, mas era nos pequenos gestos do cotidiano que sua arrogância se revelava. Naquela manhã, tomou café na mesa de mármore da sua cobertura. A empregada, Dona Cida, colocou a xícara diante dele com mãos trêmulas. "O senhor deseja mais açúcar, Dr. Marcos?" Ele nem a olhou. "Você nunca acerta o ponto. Parece que não aprende." Para ele, palavras cortantes eram tão normais quanto respirar. O garçom do restaurante onde almoçava já sabia. Receberia um olhar de cima a baixo se demorasse mais de 5 minutos para trazer o prato. O manobrista, um muxoxo se não abrisse a porta do carro com rapidez. Certa vez, na farmácia, reclamou alto porque uma senhora idosa demorava na fila. Isso aqui tinha que ter caixa preferencial de verdade, não essa palhaçada. A mulher cabisbaixa não reagiu. E Marcos saiu bufando, convencido de que estava com a razão. Seu mundo era feito de relógios caros, taças de vinho e reuniões onde só se falava em lucros. Mas, por trás desse verniz de poder, escondia-se um vazio. Marcos media tudo em cifras e, por isso mesmo, diminuía o valor de quem não tivesse o mesmo brilho nos bolsos. Naquela semana, estava especialmente irritado com os atrasos dos entregadores. Reclamava em grupos de amigos. "Esses caras acham que a gente tem o dia inteiro para esperar. Deviam agradecer por a gente pedir deles. Trabalhar de entregador é fim de linha, coisa de quem não deu certo." Os amigos riam, cúmplices de sua visão distorcida. Ele não imaginava que o destino já estava alinhando as peças, que em poucos dias teria de encarar seu próprio reflexo no espelho, mas um espelho que não perdoaria e o mostraria menor do que sempre se acreditou. O auditório de reuniões da empresa nunca esteve tão vivo. Em vez de planilhas projetadas e metas trimestrais, a tela mostrava rostos. Rafael chegou cedo, colocou o celular no modo silencioso e pediu que a equipe de marketing fizesse algo que parecia simples, mas era revolucionário para aquele contexto: escutar. "Hoje a criação começa sem texto pronto", disse ele. "Quem dá o tom são eles. A gente só organiza." A sala se encheu de vozes. Carlos, 45 anos, ajeitou o boné nas mãos. Não estava acostumado a microfones, mas aceitou falar porque a filha insistiu. "Eu gosto de pensar que cada pedido chega quentinho na mesa graças a mim. Se alguém diz obrigado, o dia já melhora." Ana, 28, chegou de bicicleta e com a mochila ainda nas costas. Antes de sentar, perguntou se podia trazer a filha de 5 anos para ver onde a mamãe ia aparecer na TV. "Eu pedalo à noite para ela dormir tranquila. Meu sonho é estudar pedagogia de dia e entregar de menos à noite." Seu Orlando, 63, vestiu a camisa polo como se fosse farda. Falou da aposentadoria insuficiente, do joelho que doía nas subidas, mas também do orgulho em não faltar com ninguém. "Eu bato no peito, nunca devolvi pedido atrasado. O corpo reclama, a alma agradece." Rafael pedia consentimento por escrito, garantia cachê para cada participação e deixou claro: ninguém seria usado como peça publicitária sem respaldo e respeito. Nada de roteiros enfeitados. A vida real tinha força suficiente. A equipe de criação, liderada por Yasmin, abriu um quadro com post-its. Em vez de slogans prontos, colou frases ditas pelos entregadores. "A pressa é do cliente, mas o corpo é meu. Se a pessoa desce rápido, eu volto mais cedo para casa. Meu nome não é moço. Meu nome é Ana, sou mãe e estudo." Campanha sem lacração e sem lição de moral, reforçou Yasmin. "Só contexto e humanidade." Rafael concordou. "E call to action prático. Pediu, desce. O resto o coração entende." Nos estúdios improvisados, o silêncio também foi pauta. Um take,
Mostrava o relógio contando 1, 2, 3, 4, 5 minutos de espera no interfone. Na trilha, apenas a respiração por trás do capacete e o pingar da chuva no baú. Sem narração. O desconforto falava por si. A engenharia integrou ao app, em tempo recorde, o botão "Desço já". Quando o cliente confirmasse que estava a caminho da portaria, uma animação simples mostraria o impacto direto. Você reduziu a fila em 7 minutos. Gamificação com propósito, não com truque. Rafael pediu um episódio especial. Portarias que mudam histórias. Queria Dona Helena no centro. A equipe foi até Alphaville gravar com ela num domingo de sol. De uniforme impecável e sorriso tímido, Helena contou do dia em que viu um entregador ser humilhado, sem saber que era o próprio dono. Eu não tinha o que fazer além de sentir vergonha. Hoje eu tenho cartilha, regra e principalmente respaldo. A peça publicitária se fechava com nomes sobrepostos às imagens. Carlos, pai da Sofia, Ana, futura pedagoga, Orlando, avô que não falha, Helena, porteira que protege a fila. Nenhuma palavra sobre heróis, nenhuma pompa. Gente, antes do lançamento, Rafael fez um último alinhamento. Se vier hate, respondemos com dado e delicadeza. Dado, 27% das demoras vem de espera desnecessária. Delicadeza, seu obrigado e seus 3 minutos mudam o turno de alguém. E sem expor cliente nenhum, completou Yasmin. O vilão é o hábito, não a pessoa. Na primeira semana, os testes A/B mostraram o que a intuição já sabia. Vídeos com rostos reais retinham 42% mais tempo do que versões locutadas. Nos comentários, surgiram histórias espelho. Eu nunca tinha pensado que ele podia ser pai. Desci rápido hoje e pedi desculpa por ontem. No meu prédio a gente combinou 5 minutos. Mudou tudo. No corredor, Ana passou de bicicleta e gritou para a câmera de making off. Meu nome é Ana e eu entrego o futuro para minha filha. O editor riu emocionado. Esse era o frame final que faltava. À noite, já em casa, Rafael e Fernanda assistiram ao corte 1. A luz do abajur batia no rosto deles como em sessão de cinema particular. No close de seu Orlando, Fernanda apertou a mão de Rafael. É isso. Você devolveu o nome para quem tinha virado ícone no mapa. Eles sempre tiveram nome, ele respondeu baixo. A gente é que não lia, e a campanha foi para a rua, não como propaganda, mas como espelho. Quem quisesse veria, quem visse dificilmente esqueceria. Porque quando a marca aprende a dizer o nome de quem a carrega, o cliente aprende a dizer por favor e obrigado sem precisar de roteiro. O condomínio de Alphaville, onde tudo havia acontecido, foi escolhido para ser o primeiro a receber oficialmente o protocolo Portaria 5. Para alguns moradores, parecia um detalhe burocrático. Para outros, um incômodo. Mas para os entregadores e para Dona Helena, era um marco. Naquela manhã de inauguração, o salão de festas do prédio estava arrumado de maneira simples, com cadeiras alinhadas, projetor ligado e cartilhas impressas em cada mesa. Na capa, em letras grandes, pediu, desce, respeito não atrasa. Rafael fez questão de estar presente. Vestiu-se sem formalidades, camisa azul clara, sem paletó. Queria ser recebido como homem, não como executivo distante. Quando entrou no salão, alguns moradores cochicharam. Alguns lembravam dele do episódio da reunião com investidores. Outros ainda não sabiam quem ele era. Dona Helena estava sentada na primeira fileira de uniforme impecável, mas com os olhos marejados. Para ela, aquele momento era mais do que um protocolo. Era uma resposta àquele dia em que vira um entregador ser humilhado sem poder defender. O síndico abriu o encontro tentando usar um tom neutro. Estamos aqui para implementar uma parceria inédita com a rede de fast food.
O objetivo é melhorar a convivência e reduzir atrasos nas entregas. O senhor Rafael Martins vai explicar. Rafael subiu ao púlpito, mas não abriu slides. Apenas respirou fundo e começou com calma. Esse prédio foi o palco de um episódio que me marcou. Aqui, um entregador ficou mais de 20 minutos esperando por um pedido. Foi humilhado, chamado de fracassado. Eu sei disso porque eu era esse entregador. Um silêncio pesado caiu no salão. Murmúrios percorreram as fileiras. Moradores olharam uns para os outros e Marcos, sentado no fundo, baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso do passado. Rafael continuou. Eu não vim aqui para apontar dedos. Vim para mostrar que a mudança é possível e começa por uma atitude simples. Respeito ao tempo e à dignidade de quem trabalha. Na tela, apareceu um vídeo curto da campanha Entrega Tem Nome. Rostos de entregadores, suas histórias, suas vozes. Quando a imagem de Dona Helena surgiu, contando sobre o dia da humilhação e sobre sua sensação de impotência, o salão ficou em silêncio absoluto. Ela própria não conteve as lágrimas. Ao final, levantou-se de surpresa e disse, com a voz embargada, naquele dia eu senti vergonha. Hoje eu sinto orgulho de estar aqui. E quero pedir a todos que olhem para cada entregador como se fosse um filho nosso, porque eles também têm mãe, também têm família. O auditório irrompeu em aplausos. Não por formalidade, mas por emoção genuína. A partir dali, o condomínio adotou medidas simples. Tempo máximo de 5 minutos para retirada de pedidos. Multa simbólica para moradores reincidentes. Cartaz fixado no hall. Respeito começa no portão. Seu atraso custa o turno de alguém. Treinamento dos porteiros para que não se sintam sozinhos diante de moradores agressivos. Na primeira semana, os entregadores já notavam a diferença. O portão se abria mais rápido, os moradores desciam com mais pressa e até um ou outro obrigado era ouvido. Pequenas vitórias que juntas mudavam tudo. Rafael observava de longe, mas sabia. O que começava em Alphaville logo se espalharia. O que fora palco de humilhação se tornava vitrine de transformação. Porque às vezes a vida faz questão de devolver a lição no mesmo endereço onde a dor nasceu. Era uma manhã chuvosa quando Marcos, já comprometido com a promessa feita a Rafael, vestiu a jaqueta simples da empresa, ajustou o capacete e recebeu sua primeira mochila térmica. O mesmo homem que outrora esperava arrogante em sua cobertura de Alphaville, agora estava prestes a experimentar pela primeira vez a rotina que considerava trabalho de quem não deu certo. O peso da mochila surpreendeu logo nos primeiros minutos. Não era apenas comida, era o suor de dezenas de pedidos que precisavam ser entregues quentes no tempo certo. O celular apitou e ele saiu às pressas pela avenida, tentando equilibrar-se no trânsito pesado. O primeiro cliente atendeu rápido e até sorriu. Valeu, irmão. Bom trabalho aí. Marcos, ainda ofegante, murmurou um obrigado, sem jeito. Sentiu um alívio que não esperava. Mas a segunda entrega já mostrou o outro lado. Parado diante de um prédio, tocou o interfone. Entrega para o apartamento 602. A voz respondeu seca. Deixa aí com a portaria. Senhor, preciso que alguém assine. Silêncio. 5 minutos. 10. 15. Debaixo de chuva, o capacete embaçando, a mochila pesando. Marcos se lembrou da cena em Alphaville e o rosto de Rafael naquela tarde. A mesma espera, a mesma invisibilidade, agora sobre seus ombros. Na terceira entrega, um adolescente abriu a porta, pegou a sacola e voltou para dentro sem nem olhar para ele. Nenhum oi, nenhum obrigado. Apenas o barulho da porta batendo. Aquilo doeu mais do que o peso físico. No quarto pedido, já cansado, recebeu algo que quebrou seu coração. Uma senhora idosa abriu a porta, sorriu e disse baixinho:
Deus te abençoe, meu filho. Se cuide na chuva. E colocou uma moeda na mão dele, pequena, quase sem valor monetário, mas carregada de humanidade. Marcos fechou os olhos por um instante e sentiu as lágrimas se misturarem com a água da chuva que escorria pela viseira. O dia seguiu pesado. Em um cruzamento, quase caiu da moto ao frear bruscamente para não ser atingido por um carro apressado. Teve que empurrar a moto por alguns quarteirões quando o motor falhou. O corpo doía, os ombros ardiam e a mente girava em um turbilhão de reflexões. À noite, exausto, sentou-se em um banco de praça para descansar. As pernas tremiam, o uniforme estava encharcado e a mochila ainda pesava. Ao olhar para o celular e ver o total do dia, murmurou para si mesmo: "E eles fazem isso todos os dias." Devolveu a mochila a Rafael com um olhar diferente. Não havia soberba, nem justificativas. Apenas cansaço e humildade. Eu precisei viver isso para entender. Nunca mais vou olhar para um entregador da mesma forma. Rafael colocou a mão em seu ombro e respondeu com firmeza, mas com compaixão: "O respeito não é luxo, Marcos. É o mínimo. E o mínimo muda tudo." Na manhã seguinte ao seu primeiro turno como entregador, Marcos acordou com o corpo dolorido, como se tivesse corrido uma maratona. Os ombros ainda lembravam o peso da mochila e as mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno diante da vida. E esse sentimento não o envergonhava, mas o fazia refletir. Olhou ao redor da própria casa, ampla, luxuosa, decorada com peças importadas. O silêncio era confortável, mas também cruel. Um pensamento ecoou: quantas vezes tratei mal pessoas que só estavam fazendo o trabalho delas? Começou o dia diferente. Ao sair, encontrou Dona Cida, a empregada que suportava há anos suas ordens ríspidas e comentários duros. Ela estendia as roupas no varal. "Dona Cida", ele chamou, com a voz mais baixa do que de costume. Ela virou-se, assustada, esperando outra crítica. "Eu queria pedir desculpas. Eu nunca tratei a senhora como deveria. Sei que palavras não pagam o que já fiz, mas eu vou mudar." Dona Cida ficou sem reação. As mãos tremeram. Era a primeira vez que via humildade no tom de Marcos. "Eu só fazia meu trabalho, doutor", murmurou. "E eu só percebi o valor dele quando precisei fazer o mesmo. Obrigado por nunca ter desistido, mesmo com meu jeito ingrato." No escritório, a mudança também ficou evidente. Recepcionistas e funcionários estavam acostumados com sua impaciência. Mas naquele dia, ao pedir um café, Marcos acrescentou um "por favor." Ao receber uma pasta, disse "obrigado", olhando nos olhos. Pareciam palavras pequenas, mas ditas por ele soaram como revolução. Na portaria de seu próprio prédio, surpreendeu Dona Helena. "Helena, eu te devo desculpas por aquele dia e por todos os outros em que eu agi como se você fosse invisível. Você merece respeito. Eu não te dei, mas de hoje em diante vai ter." Os olhos dela marejaram. "Se o senhor está falando de coração, já é mais do que eu esperava." Marcos não parou nos pedidos de desculpas. Propôs ao síndico novas medidas. Não apenas seguir o protocolo de 5 minutos, mas criar uma comissão de moradores para apoiar entregadores em situações de abuso. Investiu recursos próprios em melhorias para a portaria, comprando cobertura para que os entregadores não precisassem esperar sob sol ou chuva. E no círculo de amigos foi ainda mais direto. Quando alguém fez piada com entregadores, ele interrompeu: "Não ri, não. Eles merecem respeito. Eu vivi um dia da vida deles e garanto, nenhum de nós teria coragem de repetir isso todos os dias. A gente não tem direito de rir, tem obrigação de agradecer." O choque nos rostos dos amigos era claro.
Muitos estranharam aquela nova postura. Mas Marcos já não se importava. Ele havia entendido que pedir desculpas era apenas o primeiro passo. O verdadeiro reparo vinha no hábito transformado. E pela primeira vez em anos, sentiu que finalmente estava aprendendo o que era grandeza de verdade. O auditório da universidade estava lotado. Era noite de sexta-feira, mas ninguém arredava pé. O cartaz do evento dizia: liderança que calça a rua. No palco, um púlpito simples, 2 cadeiras e um telão. Quando Rafael Martins entrou, o murmúrio virou silêncio respeitoso. Ele não trazia paletó, usava a mesma camisa azul clara de tantas reuniões. A roupa de quem não precisa de fantasia para ter autoridade. Boa noite, ele começou sem microfonia, com a voz limpa de quem fala com propósito. Hoje não vim ensinar nada, vim contar o que aprendi quando troquei a sala espelhada pelo capacete. No telão, nada de slogan. Surgiu um mapa de calor da cidade com pontos de espera em vermelho. Em seguida, rostos: Carlos, pai da Sofia, Ana, estudante e mãe, seu Orlando, avô de joelho doído. E entre eles, a foto de Dona Helena, sorrindo discreta na guarita. Descobri que 27% do atraso das entregas não é trânsito. É gente que não desce, não atende, não olha. E que o custo disso não é só dinheiro, é dignidade. Pausa. Então mudamos o que dava para mudar. E o que parecia operacional virou pessoal. O telão listou sem pompa os frutos da virada. Protocolo Portaria 5, implementado em 72 condomínios, pilotos e adesões subsequentes, com queda média de 31% no tempo de espera. Campanha Entrega Tem Nome alcançou milhões de visualizações e, mais importante, gerou parcerias espontâneas de escolas, igrejas e síndicos. Botão Desço Já, usado por 68% dos clientes recorrentes. Tempo de portaria caiu até 43% em horários de pico. Fundo Dignidade financiou manutenção de motos, bikes, EPIs e apoio jurídico em casos de assédio. Treinamento Lado de Cá levou 118 líderes, inclusive investidores, para um turno real de entrega. O lucro, ele sorriu, veio também, porque respeito não atrasa pedido, acelera a confiança. Na primeira fila, Fernanda acompanhava, orgulhosa, mas ao fundo Marcos, sim, ele, ouvia em silêncio, sem buscar holofote. Carregava no bolso um papel amassado, com as metas do próprio prédio. Cobertura nova para a área de espera, cartilha de convivência e a frase que agora adornava o hall. Pediu, desce. Respeito não atrasa. Depois do turno nas ruas, ele aprendera o suficiente para deixar o ego do lado de fora. Rafael mudou o slide. Apareceu a imagem de uma portaria semelhante à de Alphaville, agora com um pequeno toldo verde, 2 bancos e um cartaz simples. A gente chama isso de política da casa, disse. Toda casa tem regra. A nossa é: ninguém fica invisível no portão. Na sessão de perguntas, uma aluna levantou a mão. Como convencer quem só entende números? Rafael nem precisou pensar. Dê números ao respeito. Mostre tempo economizado, rotatividade reduzida, NPS melhorado. Mas no fim, convide a pessoa para um turno. A rua alfabetiza o coração. Um professor perguntou: e o que fazer quando errarmos de novo? Pedir desculpas rápido, reparar mais rápido ainda e transformar em processo. O erro é humano. O descaso é escolha. Aplausos. Não por espetáculo, mas por reconhecimento. Ao final, Rafael chamou Dona Helena ao palco. Ela veio tímida, segurando a bolsa contra o peito. Foi na guarita dela que eu aprendi o peso do "espera aí", ele apresentou. E foi ali que entendi que porteiro não é apertador de botão, é guardião de caminho. O público se levantou. Helena secou os olhos com o dorso da mão, pegou o microfone de leve. Se eu puder dizer uma coisa, é só isso. Cada entrega tem um nome.
E nome a gente chama olhando no olho, não no interfone. No saguão, depois da palestra, as pessoas formaram um corredor de abraços. Ana apareceu com a filha no colo. Carlos mandou vídeo da Sofia abrindo o boletim com nota alta. Seu Orlando trouxe um chaveiro antigo e falou rindo do joelho que ainda aguenta mais um morrinho. Marcos esperou o fim da fila. Chegou sério, mas leve. Obrigado por não me humilhar quando você podia. Rafael pousou a mão em seu ombro. Ensinar dá mais trabalho que humilhar, mas também dura mais. Lá fora, a noite desabava macia sobre a cidade. Na calçada, 2 bicicletas de entrega passaram apressadas. Rafael observou e pensou no que diria a si mesmo antes do capacete. Vá ver, vá sentir. Depois volte e arrume a casa. Foi o que fez. E continuaria fazendo. Na manhã seguinte, novas placas seriam instaladas em mais 3 condomínios. Em cada uma, a mesma frase simples, nascida de milhões de segundos devolvidos. Pediu, desce. Respeito não atrasa. Não era só um protocolo de portaria, era um modo de olhar. Porque ninguém é grande por ter gente servindo. A gente é grande quando aprende a servir e a reconhecer quem nos serve.